Graça e paz, amém. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão conectados à nossa rádio. Quero te convidar a preparar sua caneta, seu papel, que vamos começar ao vivo. Prepare a sua caneta, prepare o seu papel, porque nós vamos começar mais um minuto com Deus. Hoje eu ia falar sobre, na verdade eu ainda sobre Eliezer, o servo de Abraão. Porém, a pedido de um ouvinte, a gente decidiu falar um pouco sobre Deus se arrepende sim ou não. Queridos, eu sou o pastor Francarles Santos, PhD em Ciências Ocultas, Teologia no Básico e no Médio. Estamos caminhando para o bacharel com fé em Deus, através da Faculdade Refidim de Santa Catarina. Quero mandar um abraço para o pastor Rodrigo, para nossos amados irmãos ali da Assembleia de Deus, Santa Catarina, Jardim Paraíba, para todos os irmãos. Queridos, me fizeram uma pergunta e eu decidi então colocar aqui em pauta. Me perguntaram: Deus se arrepende? Sim ou não? A pergunta se Deus se arrepende, ela é profunda teologicamente e desafiadora, porque a Bíblia em diversas passagens ela afirma que Deus se arrepende, mas também ela declara que Deus não é homem para que se arrependa. Para entender corretamente, precisamos considerar o contexto bíblico, linguístico e teológico de cada passagem. A resposta, na verdade, já está aqui no Deus, sendo Deus, tem todo o poder, sim, de se arrepender, sim ou não. Ele pode se arrepender e pode não se arrepender. Porém, ele não se arrepende como o homem. Porém, ele não se arrepende igual ao homem. Bom, vamos citar algumas coisas aqui para que vocês entendam. Há sim textos dentro da Bíblia que fala que Deus se arrepende. Gênesis capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: então Deus se arrependeu. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Em outras traduções, então Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou em seu coração. Aqui Deus lamenta a maldade descrente da humanidade antes do dilúvio. Antes do fato do dilúvio, Deus mostra arrependimento por causa da maldade da humanidade. Em Êxodo capítulo 32, versículo 14, está escrito assim, ó: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. Após a intercessão de Moisés, Deus muda sua decisão sobre destruir os israelitas por causa do bezerro de ouro. Mais um versículo que fala que Deus se arrependeu. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, está escrito assim: arrependendo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir. Saul desviou, deixou de seguir a Deus e não executou as minhas palavras. Aqui Deus se arrepende de ter colocado Saul como rei por causa da sua desobediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1.
Continuando, Jeremias capítulo 18, versículo 8, está escrito assim: se aquela nação contra a qual eu falei se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em lhe fazer. Aqui Deus declara condicionalmente que pode se arrepender, ou seja, mudar de ação em resposta ao arrependimento humano. Jeremias capítulo 18, versículo 8. Se aquela nação contra a qual eu falei se converter da sua maldade, também eu me arrependerei, diz o Senhor, do mal que pensava em lhe fazer. Aqui Deus declara, querido, condicionalmente. Aqui Deus declara claramente se arrepender, mudar a sua ação do que ele ia fazer com aquela. Mas vamos continuar. Mas também há textos dentro da Bíblia que diz que Deus não se arrepende. E é aqui que entra a contraversão, é aqui que entra, que confunde a mente do povo, que não estuda um pouquinho mais a fundo. É aqui que o povo fica confuso. Como está escrito no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui o foco é na imutabilidade do caráter de Deus. Ele é confiável, não age por instinto ou engano como o ser humano. Ou seja, Deus, quando ele fala, ele pode até mudar de atitude, mas não se arrepende igual o homem. O homem é diferente. Vamos continuar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Aqui, meus queridos, curiosamente, neste mesmo capítulo, Deus já tinha dito que se arrependeu de Saul, no versículo. Isso mostra que os arrependimentos de Deus são diferentes. Como que a gente, pastor, como que a gente entende isso? É preciso entender que a palavra arrepender, a palavra hebraica, é uma palavra hebraica. A palavra usada no hebraico, arrepender, que também pode significar lamentar, ter compaixão, mudar, suspender um juízo. A explicação mais sistemática que eu vejo aqui é que sim, Deus é imutável em seu caráter. Malaquias 3, capítulo 3, versículo. Tiago capítulo 1, versículo 17. Ele não muda a sua santidade, o amor, mas Deus, ele interage com o ser humano de uma forma relacional. Deus, ele não trata o ser humano como o patrão e o empregado. Deus trata o ser humano como o pai e filho. Deus não trata o ser humano igual a empresa e o contratado, não. Para Deus, o ser humano não é só mais um número. Para Deus, o ser humano é alguém com sentimento, com alma, com coração. Você vai trabalhar numa empresa, aí você chega lá e diz: ah, e aqui é a sua segunda casa, nós somos sua segunda família. E você tira. Uma segunda família não vai te mandar embora quando você erra. Uma segunda família não vai te desprezar porque você faltou, levou um atestado, chegou atrasado. Tem coisas que Deus não, Deus ele age como. Então assim, Deus ele interage com o ser humano de uma forma relacional. Quando as ações humanas mudam, Deus também muda o seu modo de lidar com eles. Com resposta, não pelo erro. O arrependimento é divino, é uma linguagem antropopática. A Bíblia usa esses termos humanos para descrever as emoções e ações, para que possam compreender. Então, quando você lê na Bíblia, Deus não se arrepende, na verdade, meu querido, não é que Deus não se arrepende. As ações de Deus mudam conforme as ações dos seres humanos. É tanto que a Bíblia diz: ó, se o meu povo se humilhar, orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei, sararei a sua terra. Entende?
Então, sim, na conclusão, respondendo o nosso querido que fez a pergunta aí, sim, Deus se arrepende segundo a Bíblia, mas não no mesmo sentido que os homens. Ele não é pego de surpresa, não muda de ideia por instabilidade. Deus age com justiça, Deus age com misericórdia, respondendo às ações humanas com coisas baseado no seu próprio. Então, assim, eu posso te ajudar, posso te indicar com capítulos, livros, com base a transformar. Para você que está ouvindo essa rádio, eu gostaria de pedir para você que pode nos ajudar, amém? Para você que pode nos socorrer a continuar com essa rádio aberta, porque manter uma rádio aberta não é barato, não é de graça, amém? Aqui nós pagamos, por mais que a rádio, esse canal aqui esteja no meu nome, mas eu pago. Isso aqui não é de graça, todo mês eu tenho que pagar. Se eu não pagar, eu saio fora. Então, assim, para você que pode nos ajudar, querido, fazer uma doação, não importa o valor, R$1, R$2, R$3, não importa o valor. Para você que possa nos ajudar, nos ajude através do Pix, amém? A chave Pix é o meu 374-863-27899. Para você que pode nos ajudar, nos ajude, amém? Essa é a chave Pix do Banco Bradesco. Se aparecer outro banco, não mande, porque é golpe. Se você quiser fazer uma doação direta, você pode entre no Google, escreve lá Pastor Francarli Santos, vai aparecer o nosso site lá. Ou você entra no Google e coloca assim, TV Pastor Francarli. Entra no nosso site, TV Pastor Francarli Santos, lá dentro do nosso site, no final do site lá, tem vários quadradinhos de doação. Não importa o valor, meu querido, se você puder nos ajudar, nos ajude, amém? Para que a gente continue aqui pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar por todos vocês, amém? Onde você estiver, pegue um copo de água. Que Deus tenha misericórdia da sua casa, da sua... Senhor nosso Deus, nós chegamos no final de mais uma programação. Queremos te agradecer pela tua presença, pelo cuidado e pela oportunidade de levar uma palavra de fé e esperança aos lares que estão nos ouvindo nesta noite. Deus, abençoa cada ouvinte que esteve aqui conosco, a cada ouvinte que está ouvindo essa rádio durante o dia, que essa rádio venha ser um canal de bênção para a vida de cada. Visita agora aqueles que estão aflitos, que estão cansados, que estão enfermos, que estão preocupados. Que a tua mão poderosa alcance cada família, trazendo livramento, proteção. Guarda esta noite, Deus. Nos guarda esta noite, amanhã, cotidiano. Repreenda todo mal, Senhor, toda tristeza e todo medo. Que o teu Espírito Santo traga paz ao coração de cada pessoa que nos acompanha através desta rádio. Deus abençoe esta rádio, esta equipe, todos os projetos colocados diante de Ti. Que amanhã possamos voltar com mais fé, com mais força, com mais testemunho da Tua graça. Entrego tudo nas Tuas mãos, ó Deus, e desde já Te agradeço pela vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te livre do homem mau, do homem sanguinário, do homem fraudulento, do homem violento. Fiquem na paz de Deus, até a próxima, em nome de Jesus.